Olá pessoal, tudo bem? Olha, aqui é a Adriana da Ferreira WA, né? Vamos conversar agora um pouquinho aí a respeito desta aprovação da reforma tributária, pelo menos em relação aí ao imposto de renda, né? Para as pessoas físicas, pessoas jurídicas e para aquelas situações de investimentos, né? Então eu vou passar para vocês aqui, foi aprovado já na Câmara dos Deputados. Eles devem votar na data de hoje, dia 2 de setembro, aí, alguns destaques, né? Alguns ajustes que talvez eles vão fazer neste texto já aprovado na data de ontem. E depois de feito isso, é claro, segue para votação no Senado Federal, que também lá nesta outra casa pode vir a ocorrer algumas modificações também, né? Mas se porventura depois do outro lado o Senado fizer alguma modificação, o texto tem que retornar novamente na Câmara para outra votação e depois volta de novo. E por aí vai. Mas eu acredito que talvez não venha sofrer outras alterações aí no Senado, né? Agora, eu vou passar para vocês aqui alguns pontos importantes, né? Mas como sempre, eu aviso para vocês aqui no meu canal que eu prefiro esperar sair a decisão final, a votação final, né? Mas de qualquer forma, aqui é um assunto muito importante, como já teve esta primeira votação na data de ontem, 1º de setembro de 2021, então já dá para passar aqui algumas informações do que foi aprovado neste texto, né? Antes disso, a Adriana precisa pedir para vocês aí se inscreverem aí neste cantinho, que é muito importante vocês se inscreverem aqui no meu canal, acionar o sininho para receber todos os comunicados que a Adriana vier a passar para vocês aqui, né? Como sempre eu falo, é um canal tributário, contábil e além disso ainda tem um espaçozinhos aí, um espaço para poder auxiliar as pessoas do nosso país afora, com outras informações, né, de auxílios, por exemplo. Por isso que eu falo para vocês, depois deixa o like também, o seu joinha está fazendo o canal da Adriana aqui crescer muito no país afora, né? Então é por isso, eu estou sempre trazendo informações importantíssimas para todos vocês aí com total transparência, né? Então vamos ver aqui eu anotei, é claro, o assunto saiu ontem, não dá nem pra gente aí já saber de cor, mas eu anotei aqui os pontos principais para passar para vocês, né? Então vamos dar uma olhada aqui. O que mudaria, o que foi aprovado que vai mudar aí para a pessoa física? O que a Adriana anotou aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Eles vão aumentar aquele limite, aquela faixa de isenção. Então, saindo ali daqueles 1.900, passando para 2.500. Esse será o valor aí para atingir, né, a tributação do IR. Então, neste caso, já melhora bastante. Pelo que eles falaram aí, mais ou menos, vai atingir mais ou menos a 5,6 aí milhões, né, de trabalhadores seletistas. Com esta modificação, eles estão falando que mais ou menos 31% de aumento, né, esta alteração de 1.900 para 2.500 é mais ou menos um aumento aí de 31%, né? Então eles estão dando aí uma facilidade, né? Vamos falar assim, melhorando a situação aí das pessoas que serão obrigadas a declarar. O que mais? E as faixas, elas vão sofrer aí também algumas modificaçõezinhas, né, para aqueles que vão precisar fazer aí a declaração de imposto de renda, aqueles que se enquadrarem, mas pelo que falaram também vai ser até benéfico, pelo que falaram também. Eu não entrei muito nesse detalhe ainda, né, mas isso aí é importante. Então, para a pessoa física, a situação seria esta, né, reajuste da tabela e a ampliação aí desses limites. Agora vamos entrar aqui na parte da pessoa jurídica. O que vai acontecer aí? A pessoa jurídica, inicialmente, eles estavam prevendo aí, né, o texto anterior, em fazer um corte lá na alíquota do IR de 12,5%. Lembrando, gente, que eu estou falando do IRPJ, mas nós estamos falando da alíquota, sabe aquela alíquota de 15%, né? Naqueles adicional de 10% não tem modificação aqui, tudo bem? Não tem, por enquanto, nada falando sobre isso aqui nesta aprovação. Então, a modificação seria na alíquota. Então, inicialmente, previam aí 12,5%, só que agora, nesta votação de ontem, o que eles definiram aí? Eles aprovaram um corte de 7% na alíquota do IR, então caindo de 15% para 8%, e em contrapartida também eles resolveram aí fazer um corte na alíquota da CSLL, né? Caindo 1 percentual, hoje ela é 9%, então ficaria em 8%. Estas seriam aí as modificações
para a tributação lucro sobre o IR, né? Aquela alíquota do IR aí das pessoas jurídicas, né? Que mais que eles fizeram? Inclusive eles falaram, né, que com esta modificação aí dessas alíquotas caindo esses percentuais, que provavelmente aí só os estados e municípios vão ter aí uma perda mais ou menos de 9,5 bilhões, mais ou menos, que eles estão falando, né? Então, assim, por outro lado, o que eles estão aí dizendo o seguinte, de qualquer forma, também foi aprovada, então, aquela votação dos dividendos. Então, aquela parte que vai ser cobrada dos dividendos vai acabar, de uma certa forma, ali, balanceando, né? Vamos falar assim, vai acabar contrabalanceando aí esta modificação. Então, por um lado, as empresas, né, normalmente são as empresas de grande porte que pagam muito imposto de renda, né? Não precisa lá lucro real, até mesmo aí lucro presumido e tal. Então, elas acabam pagando muito imposto. Então, esse percentual é bem elevado. Por outro lado, então, se vai diminuir as alíquotas para eles, por outro lado, eles vão pagar agora um pouco sobre os seus dividendos, né? Só que aí o que eles fizeram? A taxação dos dividendos, então, foi aprovada em 20%. Eles acreditam que pode ser que de repente, quando votado no Senado, pode ser que de repente até caia para 15% essa tributação dos dividendos. Aí você vai falar assim, poxa, Adriana, todas as pessoas jurídicas vão entrar nessa sistemática da tributação dos dividendos? Então, vou te falar o seguinte, a resposta já é não. Então, as empresas do Simples Nacional ficaram de fora, não terão esta tributação de dividendos, né, sobre os seus lucros, e também uma parte das empresas do lucro presumido, aquelas que faturarem aí até 4.800.000 reais. Então, aquelas também não terão aí pagamento de distribuição de lucro sobre os seus dividendos, né? Então, empresa do lucro real, do lucro presumido, faturamento acima de 4.800, aí sim já entraria nesta sistemática. Eles falam aqui também que o texto ainda prevê o fim, né, da dedutibilidade aí de juros de capital próprio, mas é outra história, tem mais uns pontos aqui e vão ter os destaques ainda. Mas de qualquer forma, eu estou apenas dando a primeira notícia, né, claro, eu falei para vocês, depois quando nós tivermos a votação oficial já definido, aí a Adriana pega a normativa bonitinha, vai destrinchá-la todinha aqui e passar as informações para vocês. Mas o primeiro caminho já é esse. Então a primeira aprovação, a primeira votação já seria esta. Tudo bem? Então peço para vocês mais uma vez se inscrever aí no canal, deixe o seu joinha para que assim a gente consiga passar estas informações adiante aqui. Tudo bem? Então um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos adiante.